Nesta aula, discutiremos as características do sistema respiratório. O aluno deverá ter condições de descrever como a histologia e a biologia celular se relacionam com a condução, filtração do ar, com a troca gasosa no sistema respiratório e reconhecer em imagens as diferentes regiões do sistema respiratório. Os desafios do sistema respiratório referem-se à limpeza do ar inspirado, que é carregado de impurezas. A patência do sistema está relacionado à natureza do sistema e entrar em colapso devido à pressão negativa exercida durante a expiração. A troca gasosa, pois necessita de grande área de troca de modo a tornar-se eficiente. Contudo, deve ser realizado a baixa pressão. A estrutura do sistema respiratório é dividido em superior e inferior no que tange ao seu arranjo anatômico. Quanto à função, dividimos em porção condutora e porção respiratória. As funções primárias referem-se à condução do ar, filtração e trocas gasosas. As funções secundárias referem-se à fala ou emissão de som característico das espécies quando o ar passa pela laringe. Função olfatória, quando o ar passa pelas cavidades nasais. Função hormonal, com controle parácrino. E função imune, com resposta aos antígenos inalados. O sistema respiratório é dividido em duas porções, sendo uma condutora e outra respiratória, como já dito anteriormente. A porção condutora inicia-se nas narinas, passa pela cavidade nasal, pela nasofaringe, pela orofaringe, pela laringe, pela traqueia, os brônquios primários e bronquíolos. A lâmina basal tende a ser espessa e rica em fibras elásticas. A porção respiratória estende-se dos bronquíolos respiratórios pelos ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos. As paredes alveolares são ricas em fibras elásticas. O condicionamento do ar é realizado na porção condutora do sistema respiratório. Ocorre, deste modo, o aquecimento, a umidificação e a filtração das impurezas. As secreções mucosas e serosas desempenham papel importante no condicionamento do ar inspirado. As secreções realizam a umidificação do ar e o englobamento das partículas, prevenindo a desidratação do epitélio. A secreção mucosa ainda recobre quase todo o lúmen da superfície da porção condutora. As secreções são produzidas pelas células globosas e pelas glândulas presentes na parede. As secreções e as partículas movem-se em direção ao exterior devido ao movimento dos cílios do epitélio respiratório. No epitélio olfatório, as células de sustentação são colunares e realizam a fagocitose de neurônios sobressalentes. Encontramos células com borda em escova, são células colunares com alta quantidade de microvílos e não são numerosas. São células sensoriais, não relacionadas à olfação. São inervadas pelo quinto par de nervos cranianos.
Encontramos ainda as células da base, que são células-tronco relacionadas às células de sustentação e de neurônios. Encontramos ainda a glândula serosa de Bowman, que realiza a lavagem de substâncias odoríferas dos cílios presentes neste epitélio. O plano nasal é considerado o elemento mais externo do sistema respiratório. Em cães, caracteriza-se por ser aglandular, desprovido de pelos e pigmentado. A umidificação do plano nasal é realizado pelas glândulas nasolacrimais, via seu ducto e de glândulas laterais nasais. Em equinos, encontramos pelos, ausência de filtro e umidificação. Em bovinos e suínos, o tecido epitelial apresenta glândulas que promovem a sua umidificação e não há presença de filtro. Em suínos, ainda encontramos o osso rostral. Pequenos ruminantes são similares aos bovinos, contudo, apresentam filtro. O tecido epitelial presente na região respiratória é pavimentoso, estratificado, queratinizado na região do vestíbulo, tornando-se epitélio respiratório nas demais áreas. Encontra-se ainda folículos pilosos e glândulas sebáceas. O epitélio respiratório está presente na superfície das conchas nasais e o respiratório encontramos células ciliadas, células globosas, que exercem a função de secreção mucosa. Encontramos célula com borda em escova, responsável pela sensibilidade, e conectam-se ao quarto par de nervo craniano. Pequenas células granulares, também denominadas de células enteroendócrinas, e células basais ou células-tronco. A lâmina própria apresenta alta rede capilar e glândulas seromucosas. A região olfatória está localizada na concha nasal superior e no septo nasal, apresentando um epitélio especializado. Em cães, é mensurado em torno de 150 centímetros quadrados. Na região, encontramos células olfatórias, que são caracterizadas como neurônios bipolares do primeiro par de nervo craniano, células de sustentação, células com borda em escova e células basais. Na lâmina própria, encontramos as glândulas de Bowman, que produzem secreção serosa e solventes para substâncias odoríferas. O mecanismo de limpeza do ar é realizada pela conjunção da forma da cavidade nasal e da ação dos seus componentes. O vestíbulo é delimitado por um epitélio pavimentoso estratificado, queratinizado, com quantidade de pelos. A superfície é aquecida e úmida, devido à secreção das glândulas mistas e pela rica vascularização. Deste modo, os gases presentes no ar podem dissolver-se sobre a superfície. A turbulência do ar é aumentada pelas conchas nasais. Deste modo, a cavidade aquece, umedece e limpa o ar. Na imagem, pode verificar-se que o ar está geralmente a uma temperatura menor e, ao passar pela cavidade nasal, obtemos o seu aquecimento, bem como o aumento da umidade do ar. Pode-se verificar a rica vascularização representada abaixo do epitélio respiratório, bem como no corte histológico, a presença de grandes vasos entremeados por glândulas. Os seios paranasais são espaços dentro dos ossos etimoidais, frontal, maxilar
e esfenoide, e têm abertura livre para a cavidade nasal. São revestidos por epitélio colunar pseudoestratificado a pavimentoso simples, sustentado pelo muco periósteo, que é uma lâmina própria submucosa. A faringe é a região envolvida na passagem de ar e de alimentos. No que tange ao sistema respiratório, ela está relacionada pela nasofaringe, a qual apresenta epitélio respiratório, ao passo que relaciona-se com o esôfago pela orofaringe, sendo que nesta região o epitélio torna-se pavimentoso estratificado. A região da faringe também atua como uma câmara de ressonância para a emissão de sons. A laringe é formada por cartilagens de formato irregular. O tecido cartilagíneo é do tipo hialino nas cartilagens da tireoide e cricoide, do tipo hialino e elástico na cartilagem aritenoide e do tipo elástico nas cartilagens cuneiformes, corniculada e epiglote. Encontramos ainda as cordas vocais, que referem-se a pregas presentes na parede, como os músculos vocais, e as pregas ventriculares, que são consideradas cordas vocais falsas e auxiliam na ressonância. Na anatomia da laringe, ainda é possível identificar o músculo laríngeo extrínseco, que relaciona-se com a deglutição. Deve-se observar que o epitélio sobre as cordas vocais torna-se pavimentoso estratificado. A mucosa, nessa região, é protegida devido à rápida passagem do ar. As demais regiões da laringe apresentam epitélio colunar pseudoestratificado. O mecanismo de limpeza primário nessas regiões implicam na combinação da ação do epitélio respiratório e das secreções glandulares. A secreção das glândulas é controlada por hormônio e pelo sistema nervoso autônomo. A porção serosa destas glândulas secretam substâncias antibacterianas, como as lisozimas, a IgA, a peroxidase, a lactoferrina e enzima antileucoproteinase, ou SLPI. Bactérias e particulados aderem ao muco. O movimento sincronizado dos cílios movimenta o muco em direção ao esôfago. A traqueia apresenta epitélio respiratório apoiado sobre uma lâmina própria que contém glândulas serosas. Na região da submucosa, encontramos a cartilagem do tipo hialino. A traqueia ainda apresenta uma camada muscular formada por músculo liso e uma camada adventícia externa. Os brônquios primários e secundários têm o epitélio e a mucosa similar ao da traqueia, ao passo que nos brônquios de menor calibre, o epitélio passa a ser cilíndrico ciliado simples, apoiado sobre uma lâmina própria, rica em fibras elásticas. A camada muscular lisa é composta por feixes musculares dispostos em espiral. Ao longo da traqueia, encontramos ainda acúmulo de tecido linfático denominado de balde. Bronquíolos são recobertos por epitélio colunar ou cuboidal simples, ao passo em que há o estreitamento da luz até os bronquíolos terminais e respiratórios. Cada bronquíolo terminal divide-se em 2 ou mais bronquíolos respiratórios.
Bronquíolos respiratórios são curtos, às vezes ramificados, com expansões saculiformes, onde ocorrem trocas gasosas. Nesse nível, não encontramos células caliciformes, glândulas mistas e cartilagens. Há a observação de células de Clara, que são células bronquiolares, não ciliadas, que secretam proteína de secreção de Clara, protegem as vias aéreas e secretam também lipoproteínas, que previnem a adesão da luz e substâncias de detoxificação. A proporção de células de Clara aumenta de acordo com o estreitamento da luz. Bactérias e particulados aderem ao fluido bronquiolar e os cílios varrem a superfície. As paredes dos ductos alveolares são constituídas apenas de alvéolos. Tanto o ducto alveolar como os alvéolos são revestidos por epitélio simples, cujas células são extremamente delgadas. A matriz extracelular é rica em fibras elásticas e fibras reticulares. Denomina-se de sacos alveolares o conjunto de diversos alvéolos. São pequenas bolsas semelhantes a favos de uma colmeia. Encontramos o septo interalveolar, que é a parede entre dois alvéolos vizinhos, e contém uma rede de capilares sanguíneos. O interstício é formado por tecido conjuntivo, que separa as camadas de pneumócitos do septo interalveolar e células endoteliais dos capilares. A parede interalveolar é formada por 3 tipos celulares: células endoteliais dos capilares, que são células com núcleo mais alongado, endotélio contínuo e não fenestrado. Pneumócito tipo 1 é uma célula pavimentosa, de núcleo achatado, citoplasma delgado e apresentam desmossomos e zônulas de oclusão. Barreira de espessura mínima para trocas e passagem de líquidos. E pneumócito tipo 2, entre os pneumócitos tipo 1, também conjunções, só que são células arredondadas, aparecem em grupo de 2 ou 3 células, onde as paredes alveolares se tocam. Citoplasma é vacuolizado e é uma célula especializada na secreção de surfactante pulmonar. Os alvéolos não apresentam células ciliadas. Os alvéolos tipo 1 metabolizam células estranhas ao corpo, hormônios e drogas. Os macrófagos fazem a segurança dos alvéolos, têm movimento ameboide e estão em grande número nos pulmões. E têm a capacidade de entrar e sair dos alvéolos. A coloração do pulmão torna-se escura devido ao acúmulo de partículas como a fumaça de cigarros, poluição e poeira, acumuladas em lisossomos secundários. O surfactante pulmonar diminui a tensão superficial da interface ar-epitélio. É produzido no final da gestação e modulado por hormônios fetais e maternos. Participa também na limpeza, modula a resposta imune a vírus, resposta imune a bactérias e fungos. Nesta imagem, observa-se que o epitélio respiratório é do tipo pseudoestratificado ciliado. Contudo, ao seguir-se o epitélio ao longo da ramificação do trato, podemos visualizar que o seu arranjo torna-se simples a partir da transição para o brônquio segmentar.
e haverá a perda dos cílios quando atingirmos a porção respiratória. Deve-se observar ainda que as células caliciformes vão diminuindo a sua população até a região final do brônquio segmentar, uma vez que, na região do brônquio terminal, não são mais observados. E nesta região encontramos as células de Clara. Na próxima aula, discutiremos características de um novo sistema.